Amém, queridos? Amém. Vamos aí à nossa segunda aula, amém, desse primeiro tema aí, parte 2, desta primeira aula. A homilética desenvolve o raciocínio. O segredo do sucesso da pregação está em o pregador colocar-se como um canal de onde flui a unção do Espírito Santo. Ele não deve deixar que essa unção seja separada pelos seus impulsos emocionais, como fazem muitos iniciantes. É por isso que eles ficam. O pregador não pode deixar de ser emotivo, porém deve compreender que é necessário dosar esse sentimento para que haja resultados positivos e permanentes nas suas pregações. A pregação preparada, ponderada e sob a inspiração do Espírito Santo terá uma base sólida. Porém, na pregação de última hora, os pensamentos podem vir incompletos, pois o pregador poderá basear-se nos recursos instantâneos da emoção. O desenvolvimento do raciocínio está baseado em conhecimento, e estes são assimilados na leitura e meditação da palavra de Deus. O pregador que possui conhecimento os traz à tona quando prepara os seus sermões ou estudos bíblicos. É necessário, ou é nesse momento, que o raciocínio forme com eles uma cadeia de argumentos que enriqueçam o pensamento. Também é muito proveitosa a assimilação de conhecimentos gerais. É necessário, pois dá ao pregador mais desembaraço e atratividade ao sermão. Homilética desenvolve o raciocínio. Você começa a preparar, a estudar. Irmãos, eu tenho sermões que eu preparei em 89. Quando eu casei. Olha. 33 anos. Meus primeiros sermões, às vezes eu olho para eles e eu tenho vergonha. Estão lá tudo escrito. Está aí na minha sala umas pilhas. Esses dias a minha filha falou: pai, está na hora de dispensar. O senhor já reescreveu, já fez livro, já virou apostila, e o senhor guarda esses assuntos. Eu falei: filho, para me lembrar como eu era ruim. Pois eu não consegui guardar nada, só porque fogo e tudo. Eu ainda tenho muita coisa. Eu tenho uma carta de uma jovem que mandou quando eu casei, para mim e para minha esposa, e ela disse: eu ainda quero andar com vocês, eu tenho vocês como pai. Nós não sabemos o que era paternidade, e eu quero que o meu casamento e a minha família seja igual a de vocês. E no dia que eles nos traíram, eu fui lá e dei para eles. Eu falei: aqui é a carta que você escreveu. Carta de recomendação. Então, quando você escreve, ainda que pequenos sermões, pequenas palavras, vai guardando, vai ampliando. Todas essas minhas apostilas, hoje eu tenho aqui 15 apostilas escritas de temas, tenho os 2 livros escritos, tem outros materiais, tudo apostilado. Aí eu vou lá, foi uma mensagem que eu preguei, aquela mensagem virou um estudo, o estudo virou uma apostilazinha, virou uma apostila maior, ampliou, e hoje é um conteúdo que, quem sabe no futuro vai virar um livro. Quando eu houver um pouco mais de tempo, eu transformo eles em livros. Aí você estudou, você preparou, aí você vai pregar, o Espírito Santo. Agora, se você não estudou, não se preparou. Eu não sei, por exemplo, como é que tem crente que gasta tempo com novela. Você ainda tem aquelas apostilas que usaram tudo enferrujado, né? Tem. Eu tenho meu primeiro colégio batista, um livrão desse tamanho. Aquelas que tinham pasta também, colocavam um negocinho assim por dentro, né? Eu vou separar algumas semana que vem, vou deixar aqui para vocês verem. Meu primeiro curso básico de teologia no Instituto Betel, do pastor Vicente de Paula Leite, um dos grandes mestres da Assembleia de Deus. Meu primeiro curso foi com ele. E ele cansava de dizer: quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Aí um dia eu fui lá fazer um curso, ele estava levando uma pastinha assim, eu falei: quem é? E ele falou: é do pastor Jairo.
presidente no campo aqui de Goianás, que já partiu para o Senhor, partiu com quase 90 anos, deixou um legado grande para a Assembleia de Deus, não só de almas, de frutos, mas de patrimônios. Foi um dos pastores que mais comprou patrimônios e para a Assembleia de Deus, e ele dizia assim: esse é o meu pastor presidente do campo, eu sou pastor local de uma das igrejas, então aqui que ele veio para fazer o curso, mas eu não sou digno de carregar a pasta dele. E naquela época eu nem sabia o que era honra, como nós entendemos hoje os princípios de honra. Meu primeiro curso básico de teologia eu paguei digitando. Naquela época quem fazia curso de datilografia era, e o pastor tinha as apostilinhas escritas e eu mimeógrafo. E eu paguei no primeiro curso estudando lá, eu fazia as apostilas, para cada aluno que eu levasse, cada apostila que eu fazia, ele me dava um voto. Hoje a gente tem. Era álcool, né? Vamos lá, a homilética aprimora o conhecimento geral. A Bíblia incentiva a busca do conhecimento geral. Já estudamos que a homilética é a arte de preparar o sermão. Tanto a preparação quanto a exposição são enriquecidas com o grau de conhecimento do pregador. Essas informações não são as principais razões de um sermão, porém são o esqueleto que dão forma. Eles enriquecem o sermão com variedade de pensamentos que, transmitidos sobre a unção do Espírito Santo, muito contribui para o sucesso da pregação. Existe um paralelo entre a graça e o conhecimento. O pregador, pelo fato de enriquecer os seus sermões com conhecimento, não deixa de ser espiritual. Se o sermão estiver na unção do Espírito Santo, então o conhecimento redundará em bênção. A homilética apresenta regras técnicas e ensina como o pregador pode tirar proveito de seus conhecimentos, ordenando os pensamentos e dosando-os com a graça divina. Todo pregador deve ser sistemático, adotar um sistema para seu maior proveito no ministério da palavra. O processo de estudo, o aprimoramento dos conhecimentos gerais e conhecimentos bíblicos envolvem 3 etapas. Então, antes da gente ver essas 3 etapas, a homilética aprimora os conhecimentos gerais. Irmãos, é fato. Argumente quem quiser argumentar. Alguém diz que eu falo isso só porque eu defendo do ministério de Paulo e porque nós somos hoje frutos de Paulo não ter aberto mão dos gentios. Mas compara o ministério de Paulo e Pedro. Compara o ministério. Alguém mas assim, Pedro era só um pescador. Não, Pedro era o pescador. O cara era bom de dinheiro. Pedro tinha grana, viu? Ele era iletrado, mas ele não tinha um barquinho. Ele era respeitado. Todo mundo sabia quem era o Pedrão pescador. Fez muito. Mas a Bíblia diz que um dia no conselho Paulo chega para Pedro, para os demais e diz: vocês estão pensando que vocês são o quê? Quem são vocês para anular a graça de Cristo? Quem são vocês para dizer que tem que circuncidar, tem que fazer isso, fazer aquilo, se Cristo já santificou, já chamou? Se o Espírito Santo veio sobre eles, quem somos nós? Aí você olha para o ministério de Pedro, tremendo, irmão. Ux. Mas você olha para o ministério de Paulo. Aí alguém diz: não tem nada a ver. Tem, querido, conhecimento. Eu não queria que isso ficasse gravado, mas vai ficar gravado. É só você olhar, você que é pastor, olhar se normalmente quem rompe com você e quebra aliança é o cara que não gosta de conhecimento. Ele se isola no mundinho, Vicente. E quando você menos espera, aí você olha um cara que estuda, que lê a Bíblia, que busca, que tem condição financeira, que prospera, que viaja. Aí você fala: esse velho, esse cara não me trai. Aí você vai para o princípio: conhecereis a verdade, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra, mergulho na palavra, intimidade com a palavra. Eu prospero, me dou bem e não traio.
Pastor, volta também aquele estudo que nós terminamos, né, a diferença do homem material e do espiritual. Onde eu fiz o meu resumo aqui, depois, se o irmão quiser que eu leia. Pastor, mas essa quebra de aliança que o senhor fala, como que você consegue identificar uma quebra de aliança? Quando há traição. Não, fora a traição. Tipo assim... Antes de acontecer. Algumas atitudes que ele executa, Mostra. você dá uma ordem e a pessoa fica... Toda quebra de aliança, ela antecede de orgulho, de desobediência. Tem sinais. Sempre tem. Qual é o problema? É que você é pai, você acha que vai mudar. Você dá uma direção, o cara faz o contrário. Tudo que você fala, ele sempre tem um posicionamento diferente. Rebate. Ele não fala direto com você. Se eu não concordo, eu chego e falo, pastor, eu acho que é assim, 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 mas o senhor tomou a decisão e o assunto encerrou aqui. Nós temos que concordar, mas eu ando em aliança, então acabou a discussão. Eu falo para a pessoa, não, eu falo lá fora. Se a pessoa que quer quebrar uma aliança, ela parasse para pensar um pouquinho, que ela conhece a primeiro sinal, ela falar dele dentro de casa. O pior quebra de aliança é quando um obreiro fala do seu pastor ou da sua aliança dentro da sua casa, porque ele contaminou a família inteira. Eu vou separar também, me lembre, lealdade e deslealdade, eu tenho ele aí. Se vocês quiserem, depois a gente encomenda, a gente consegue com um preço bem bom, se encomendar uma quantidade. O maior e melhor livro que eu já li sobre honra. Lealdade. Eu tenho um pastor, um amigo nosso em comum, na estante dele ele tem uns 50 livros desses. Todo obreiro dele, quando começa a liderar na igreja dele lá, é um pastor de Ferraz, amigo nosso, a primeira coisa que ele deu, eu cheguei lá onde eu fui, tá doido? Isso de livro aí. Falei, não, cara, eu não deixo menos do que 20, 30 livros aí. Quando separa um grupo novo de obreiro, eu falo para ele, aqui é o manual de vocês, lealdade e deslealdade. É forte, povo de Deus. Pega a visão aí. Eles vão pentecostal agora. 3. O processo existe 3 aspectos dentro desse processo de aprimoramento de conhecimento geral. Primeiro, observação. Realiza-se em 2 direções. Para fora ou para fora, quando colhemos impressões do que se passa ao nosso redor. Ciência, conhecimento do mundo, observações feitas em casa, na rua, na igreja, viajando e etc. Para dentro, quando vem do seu próprio pensamento e sentimento, a fim de verificar o que se passa consigo mesmo. Vou fazer um teste com vocês aqui, de observar dentro dessa questão do processo de conhecimentos gerais, nesses 3 aspectos. Faça um teste desta semana, deste mês, até o final da aula. Nós temos mais 3 aulas. Veja menos televisão e leia mais. Se você quiser, eu te deixo até escolher um livro meu ali. Pode pegar qualquer um dos livros que você tiver ali. Tem mais de 200 livros ali. Se quiser, tem mais em casa. Escolha um livro para você ler. E você observe o conhecimento. Procure se inteirar da política. Não é tomar partido, não. Não é defender partido político. É se inteirar da situação do país. Procure entender do Covid, como funciona, como que é essa crise. Procure entender dessas coisas, assimile, fora e dentro de você. E depois de um mês você veja se não muda. Diminuir um pouco nas séries, né? Elimina as séries, elimina os talk show, elimina. Gaste tempo. Chegou em casa, o que você faria? Não sei se é porque eu sou esquisito. Eu estou acompanhando uma série nova aí que eu achei bacana, aí, porque é um livro, então eu estou tentando, assim, quando dá, né? Porque essa semana não deu, não vai dar nem um dia, né? Já peguei tudo, uma semana inteira. Mas tira um tempo. Tira um tempo. Pega um livrinho pequeno, lê ele, baixa artigo, achou um artigo interessante lá,
não leia o começo e o fim, leia o artigo inteiro. Por exemplo, uma boa dica, nós estamos na semana do Yom Kippur. Hoje no nosso grupo da igreja a gente estudou só sobre Yom Kippur. Até você postou lá também, a mestre Gabi, a live que ela fez hoje à tarde foi só sobre o que significa, o seu jejum, como funciona Israel, como a igreja tem feito. Vamos trazer o judaísmo para a igreja? Não. Mas nós estamos entendendo o que é esse dia de perdão. Então, estude isso, pense nisso, mês. Absorva. Veja se no final do mês você não mudou o nível de unção. Mente vazia. Então, quando o cara está lá, vendo televisão, gastando 1, 2, 3, 4 horas, chegou cansado, normal, irmão, também chego cansado. Eu tiro o sapato, jogo para um lado, jogo para o outro, vou lá, estou esticadinho, agora eu tenho o sofá, graças a Deus. Demorou um mês para entregar o sofá, vai entregar. Fico lá um pouquinho sobre o meu sofá e vou lá no celular e de repente achar algo interessante, jogo para o tablet, aí pego o meu tablet, para vocês terem ideia. Eu estou lendo esse livrinho, que é bem pequenininho, seja usado, mas eu achei um livro muito bacana. Eu ganhei um livro online, muito legal. Aí eu baixei, eu comecei a ler, e aí eu falei, cara, que livro forte, velho. Um guia prático para verdadeiros líderes. Eu quero essa. Aí eu baixei ele, esse maluco aqui, Josué Campanha. Meu, que livro, cara, pequenininho, acho que, deixa eu ver, 20 e poucas, não, 14 páginas. E eu comecei a ler, busque uma visão para o tempo de crise. Se você tiver uma visão no tempo de crise, a crise não te domina. E eu fiquei pensando, não foi o que Deus fez comigo quando entrou a crise? No meio da crise, abril, maio, no negócio Deus fala, abre um produto de limpeza. Eu falei, rapaz, sai fora, quero não. Deus falou, abre. E era o que precisou, não foi o que precisou. Agora o cara vai lá, não gosto de ler, mas eu não gosto de ler. Pastor, dentro desse assunto aí, eu não sei se eu comentei com o pastor a respeito do que eu estava fazendo live de oração, né? Sim. Todo dia às 18 horas. Eu convoquei a igreja para fazer meia hora de oração. Eu fazia live para eles acompanharem, para ser edificado. Eu falei assim, se você não tiver o motivo para orar, ora lá, concorda, né? Participa lá com a gente. Numa igreja que você imagine 30, 40 pessoas, você via 5, 3 pessoas participando. Por quê? Porque é a luta, né? A batalha. Então você vê o nível, como é que está, e por que chega nesse ponto? Porque você convoca para orar e ninguém quer, mas está lá assistindo televisão, fazer qualquer coisa, mas não consegue, né? Então vamos lá, os 3 aspectos desse processo de aprimoramento do conhecimento geral. Observação, que é para fora e para dentro do seu próprio pensamento. Pensa, raciocina, sabe, tira tempo de meditação, verifica como é que estão os seus pensamentos. Segundo, consulta. Método eficaz empregado no aprimoramento dos conhecimentos gerais. Uma palavra, uma ideia, um assunto qualquer que leve o pregador ao livro de pesquisa. Todo pregador tem por obrigação possuir uma biblioteca particular de consulta com livros bíblicos. Ficou com dúvida de dízimo, de primícia, de oferta? Vai para os seus livros de pesquisa. Geografia bíblica, arqueologia bíblica, história geral da igreja, devocionais. Agora, se você não estuda, você não tem nenhum livro, e aí? Tem um livrinho que eu dei para o Maurício, Na Contramão da Religião. Que livro forte. Eu tinha um, aí um cara falou, pô, tem um livro tremendo, vou te dar. Eu nem ia falar para o cara que eu já tinha, né? Aí me deu mais um. Aí depois o outro chegou e falou, cara, tem um livro que eu estou lendo maravilhoso. Aí me deu mais um. Aí eu falei, bom, estou com 3, vou semear 2, né? Aí semeei os 2 livros. É tudo que a igreja está indo que é contrário. Aí você tem que ter consulta. Tem que pesquisar. Não deixa para pesquisar na hora de pregar.
pega um caderno de 10 matérias e vai lá. Começou a estudar sobre batismo. Escreve tudo sobre batismo. Eu falo para vocês, gente, de verdade, sem demagogia nenhuma, sem hipocrisia. Eu pegava o assunto lá, estava lá, eu escrevia. Aí eu começava a escrever, ouvi uma mensagem. Aí de vez em quando deixava eu pregar. Aí eu pregava a mensagem, falei, essa mensagem dá para melhorar. Aí eu começava, quando eu olhava 5, 6, 7, 8 páginas, 10, 20 páginas, as apostilas do Instituto Chamar, eu tive que resumir elas para os alunos e deixar as apostilas grandes em material guardado, porque eu fui escrevendo. Ah, porque é você. Não é porque sou eu, é qualquer um. Agora, se você não pesquisa. E hoje tem uma ferramenta forte na internet, em casa. Tem. Você pode baixar os livros em PDF. Tem. Dicionário bíblico, você Tudo. baixa tudo em PDF. Então, primeiro, observação. Realizar, ou se realiza de fora para dentro e de dentro para fora. Consulta é o método eficaz empregado, ou seja, um livro, um tema, uma palavra. Aí eu me lembro que há um tempo, já faz bastante tempo, eu me deparei sobre o dízimo sacerdotal. E Deus falou, entrega 20% das tuas rendas. Eu falei, Jesus, que base que eu vou ter. Meu Jesus, eu fui orar. Aí a gente vai para a cultura judaica, todo judeu entrega. A sua oferta é igual ou maior do que o seu dízimo, nunca é menor. Então daria 20%. E aí eu falei, vou fazer um desafio. Deus falou, me entrega o que você nunca viu eu fazer, faz o que você nunca fez para me fazer o que você precisa. GC Level contribui com 90%. Se ninguém sabe, agora, a partir de agora está sabendo. É a empresa mais rica que distribui para todo mundo. GC Level, são cristãos americanos. Eles dizimam 90% e sobrevivem, são milionários com 10%. Eu dei para vocês exemplos, então. Agora, bateu aqui. Peraí, vou para a palavra. Estuda, pesquisa, vai, baixa. Aí Deus te revela. E por último, discussão. É o resultado das observações e das consultas. Pode ser feito em um estudo com um grupo, depois do culto, até meia-noite, partindo da perua. Pode ser feito numa sala de aula, pode ser feito numa casa. O resultado das observações e das consultas pode ser feito em estudo em grupo, que é o estudo em cooperação. Quando o pregador não consegue sozinho entender determinado assunto, nada melhor do que discutir com outros pregadores. Está estudando um texto, uma palavra, uma passagem, não entendeu, não veio à luz, não clareou, não é vergonhoso sentar e conversar, perguntar. O que não pode é pecar. Não pode ser orgulhoso, né? Ou ser orgulhoso. A homilética desenvolve a vida espiritual. Não pode existir sucesso na pregação sem o cultivo de uma vida espiritual dinâmica. Não é o bastante o pregador conhecer as regras da homilética, saber fazer o esboço do sermão, ter facilidade de expressão, possuir grande conhecimento secular, pois a pregação exige também uma vida de consagração a Deus. O pregador, antes de tudo, é um servo que faz a vontade do seu Senhor. É também um embaixador que precisa estar em contínuo contato com o seu governo para dizer somente aquilo que lhe interessa ou que é interessante ao seu país. É impossível separar a pregação de devoção. A primeira sem a segunda é vazia e inexpressiva. O pregador, quando prepara a prédica, a palavra, o sermão, deve estar inspirado e ungido em meditação e oração. É sobre os joelhos dobrados que o canal divino flui sobre a mente do mensageiro. O cultivo espiritual deve ocupar o primeiro lugar na vida do pregador. O pregador anda de joelhos dobrados. Seu recinto pastoral deve ser o lugar secreto, o altar de oração, o lugar da comunhão com Deus. Você poder pensar agora, isso é só para os pastores. É não, querido. É para todos vocês que estão se preparando para... Já são, e daqui um dia continuarão mais ainda sendo ministros, ministrando, pregando igrejas, pastores.
E eu reafirmo aqui sem ter medo de errar. O meu sonho, o meu desejo, a minha oração, não para apenas os pastores, os obreiros da igreja, Palavra de Vida, mas para cada um de vocês, é que quando eu olhar daqui, ver vocês em lugares muito maiores. É ver vocês alcançando tribos, línguas, nações, cidades e falar, meu Deus, pastor Marcelo disse assim, olha o que Deus fez comigo agora. Você acha que eu vou ficar triste? Vou ficar feliz da vida. Ainda mais se você continuar na aliança e na fidelidade, aí é que eu vou ficar mais feliz ainda. Pensem nisso. Amém? Fora isso, saindo fora disso daqui vai ser um político, né? Orador político, que vai estar lá só falando. Se sair da palavra, é só um orador. Pai, te damos graça por mais esta aula, Senhor, por esse tempo. Abençoamos os teus filhos, Senhor, cobrimos com a cobertura do teu sangue, que assim como nos trouxe em paz nos leve, nos guarde e nos proteja. Repousa sobre nós a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Quero abençoar vocês e lembrá-los aí no nome de Jesus